Deus, eu queria convidar você a ler um verso. Gosto de sempre começar um louvor lendo um verso da palavra de Deus, que está em Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que as figueiras não produzam frutos, que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu adorarei o Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Que independente das circunstâncias que nós estamos passando em nossa vida neste momento, a gente sempre tenha motivo de louvar e adorar ao nosso Deus. Vamos ficar em pé? Quem não deu aquele feliz sábado caloroso para o seu amigo, dê aquele abraço. Esse é o momento da gente juntos realmente adorar a Deus como união, como um único povo, o povo de Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mais forte, com convicção. O choro dura uma noite, eu creio. A figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só o piano aí, igreja. Ainda que a figueira. Amém? Que a gente possa sempre se alegrar no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Certamente existem pessoas aqui que já perderam tudo na vida. A minha vida já teve vários ciclos. Eu já fali 4 vezes. Abrindo negócio, quebrava, abria, quebrava, não dava certo, investia errado. Mas pela graça de Deus e pela base que eu tive dos meus pais, eu nunca desisti e nunca deixei de acreditar em Deus. Mas a minha fé não é nada comparada a de Jó, que perdeu tudo, família, filhos, a ponto da esposa falar: esquece esse Deus aí, esse Deus não te ama. Mas ele permaneceu firme, se prostrou de joelho, e Deus o abençoou novamente, dando muito mais além daquilo que ele imaginava ter na vida. Que a gente possa ter sempre essa certeza, por mais que a gente esteja passando dificuldade, problemas, que todos nós passamos, que a gente tenha sempre um coração grato a nosso Deus. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e glória. Vamos louvar juntos. Jó, como pode ainda adorar, sem não ter motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos motivos perigas. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai
seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só a igreja. Deus me deu. Amém? Eu nem sempre fui uma cristã fiel. Aliás, nem sempre fui uma cristã. Eu não sentia mais necessidade de Deus, mas em 2019, tudo mudou. E sem que eu me desse conta, Deus foi cuidando de cada uma das minhas necessidades. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Cada centavo conta. É só um pedaço de chão que separa onde eu moro de onde eu trabalho. Dá para ir andando, mas é como se fosse dois mundos diferentes. E na verdade são, né? Quando eu cheguei em São Paulo da Bahia, eu nem sabia o que era favela. Mas agora essa é minha casa, Paraisópolis, a terceira maior favela do Brasil. E nessa comunidade a gente tem um grupinho de adventistas. Eu estava sozinha nessa cidade imensa. Foram 14 anos afastada da igreja. Eu não sentia mais necessidade de Deus. Mas em 2019, tudo mudou. Minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tenho uma irmã que sofre de transtorno bipolar. E numa manhã, ela quase se foi. E como se não bastasse, minha mãe tem problema de coração. Daí eu pensei, pronto, vou perder as duas de uma só vez. Os médicos disseram que tinha feito tudo o que era possível. E não tinha mais nada o que fazer. Eu fiquei sem chão, encostada na parede da UTI, e ouvi uma voz dizendo claramente: os médicos não podem, mas Deus pode. E eu tentei orar, mas não consegui. Eu não lembro do que eu disse a Deus naquele momento, mas lembro claramente da paz que eu senti. No dia seguinte, minha irmã acordou do coma, sem sequela nenhuma. Deus tinha sido fiel. Eu procurei novamente uma igreja adventista, decidida a voltar a ser fiel a Deus. Queria devolver o dízimo, entregar a oferta, guardar o sábado, mas nada estava ao meu favor. Eu sou empregada doméstica e logo que comecei a trabalhar, minha patroa deixou bem claro que não teria como me liberar aos sábados. Depois tinha a questão do dízimo e da oferta. Eu estava animada por poder dizimar e ofertar pela primeira vez na minha vida. Eu queria muito me rebatizar e fazer tudo certinho, mas aí me dei conta que do meu salário não me sobrava R$1. E o que me sobrava das despesas, eu mandava para minha família. Para mim aquilo era um dilema, porque eu não podia deixar de ajudá-las, mas não podia deixar de devolver o dízimo, pois eu decidi me rebatizar. No mês seguinte, eu consegui dizimar e ofertar. Eu não sei como. Se você me perguntar, eu não sei de onde o dinheiro veio, mas ele veio. E sem que eu me desse conta, Deus foi cuidando de cada uma das minhas necessidades. Eu senti no coração o desejo de contribuir mais. Eu queria fazer a minha parte para ajudar a igreja. E me comprometi a dar 5% do meu salário. Por incrível que pareça, minha patroa aumentou 1, 2, 3 vezes o meu salário. Um dia minha patroa chegou para mim e disse: eu vejo que você não trabalha feliz aos sábados, pois a partir dessa semana você não precisa mais trabalhar aos sábados.
Depois de muita luta, eu voltei para a igreja num sábado, em que o assunto era o filho pródigo. Eu fui essa filha. Eu saí da casa e fui para longe, mas o pai me trouxe de volta. E enquanto eu me ocupava numa vida de centavos, meu pai contava os segundos para me ter de volta. Não importa se você tem muito ou pouco, experimente ser fiel a Deus em cada aspecto da sua vida. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Quando eu olho tudo que tenho, vejo a tua graça em mim. Nada é meu, tudo veio das tuas mãos. Teu amor me sustenta, Senhor. Eu me entrego sem reservas, sem temor. Tu és minha vida, o meu respirar. Tu és minha voz ao te louvar. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Minha vida é um altar ao teu nome. Em gratidão me rendo aos teus pés. Exaltado seja o teu eterno amor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Eu me rendo, eu me entrego sem reservas, sem temor. Tu és minha vida, o meu respirar. Tu és minha voz ao te louvar. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Minha vida é um altar ao teu nome. Em gratidão me rendo aos teus pés. Exaltado seja o teu eterno amor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Tudo é Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar cuidando de um pouquinho de tudo que é teu, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar as ofertas e os dízimos que foram devolvidos e entregues agora, Senhor.
Que tudo que foi feito aqui, ó Deus, seja para a tua honra e tua glória, ó Deus, e que possa ser usado a tua causa. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. E nessa manhã, que alegria podemos louvar e adorar com o nosso coração músicas que fazem a gente refletir de tudo que Deus fez e faz por nós todos os dias. Santo para sempre, este é o nosso Deus. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Cante bem forte. Os que em ti partiram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Diga: o teu nome é mais alto. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome reina sobre nós. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Anjos a cantar, diga: santo, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado, redimido foi, redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. aquele que é livre, Aquele que é livre, seu nome exaltará, seu nome exaltará. Erguendo ao Cordeiro uma canção. cantaremos para sempre, amém. Anjos a cantar, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Todos a cantar, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Quero ver a igreja. Teu nome é mais alto. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Cante bem forte. Reina sobre nós. Os tronos e domínios. Vamos todos juntos. Teu nome é mais alto. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome reina sobre nós. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos.
santo para sempre. É diante desse Deus que eu te convido a fechar os olhos e orarmos agora. Pai eterno, obrigado, porque em liberdade podemos louvar o teu nome, te agradecer pela semana que finda e celebrar o Deus da criação nesse santo dia. Muito obrigado porque esta congregação vem com alegria e júbilo em tua presença. Muito obrigado porque hoje os fardos da semana são colocados diante do teu altar e o ânimo para continuar a caminhada é nos dado de tua palavra. Seja conosco, aceita o nosso louvor e que o Espírito fale através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se tem uma coisa que nos deixa feliz, é a música. E a música na comunidade Ser, com certeza, é um diferencial. Quando nós cantamos, quando nesta penumbra você se entrega, se é ou não afinado, sinceramente, nessa hora, pouco importa. Importa quando a gente fala, extravasa, e coloca aquilo que do coração vem pela boca e a gente entrega na mão do Senhor. Se você teve a oportunidade de cantar hoje, Deus seja louvado pela tua voz. Se você, quem sabe, não conseguiu expressar pelos lábios, mas eu quero crer que o teu coração possa estar cheio de louvor essa manhã. Deus te abençoe ao estar em sua casa. Esta é a casa dele. Ele é o Pai. Você é o filho, portanto, nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Bem, eu sou o pastor Emerson Campagnolo, presidente da Missão Leste Amazonas. Missão essa que já é instituída desde 2024, 25 e nós já estamos para lá do meio de 2026. Louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado através da liderança dessa igreja, através da União Noroeste Brasileira. E hoje, você está me vendo, pode dizer bonito, diga amém. Nem foi todo mundo. Nem foi todo mundo. Ver um pastor quase de saia é um pouco diferente, não é? É um pouco diferente. Bem, hoje o meu tema é Missionary Fox. A igreja está olhando agora para o outro lado da rua e quer pregar o Evangelho aqui em nosso território. Por isso a União Noroeste Brasileira, a Divisão Sul-Americana, a Missão Leste Amazonas se une com a comunidade Ser para dar um banho solidário, para fazer o que é necessário no movimento da ASA, para levar a mão de Deus através da minha e da sua mão, o sorriso de Deus através do meu e do seu sorriso. Mas também estamos olhando não só para o outro lado da rua, queremos olhar para o outro lado do mundo. E a Missionary Fox nos deu, como países em especial, 3 lugares: o Catar, a Tailândia e o Vietnã. E hoje eu estou vestido com uma roupa de gala do Vietnã. Em outro momento, quem sabe eu fale um pouco do Catar, quem sabe eu fale um pouco da Tailândia, mas hoje nós colocamos aqui como introdução desse tema o Vietnã, essa bandeira vermelha com a estrela amarela. Essa bandeira já teve 2 cores. Essa bandeira já foi metade azul e metade vermelha. E o decorrer da história nos mostra claramente que quem ganhou a batalha da Guerra dos Americanos, pois ela é assim chamada lá no Vietnã, foram os comunistas. Bem, se Missionary Fox é a igreja refocando para onde deveremos olhar, do outro lado da rua, do outro lado do mundo, devemos pregar a toda a nação, tribo, língua e povo, então, as mission trips, as viagens missionárias, são o grande desafio para o presente. E a comunidade Ser já abraçou essa ideia e enviou muitos missionários aqui para a Bolívia. Quantos lembram disso? Diga amém. Pronto, tem gente que lembra aí claramente. Nós enviamos missionários voluntários que fizeram a diferença para moços, jovens,
aonde eles foram, e foram aqui pertinho na Bolívia. E esse momento, antes de eu abrir a Bíblia, tem o propósito de motivar, de desafiar a esta igreja, enviar missionários agora para o Vietnã, para que a gente possa em algum momento também fazer uma mission trip nesse país em especial, e eu vou dizer o porquê. A União Noroeste Brasileira enviou para o Catar o pastor Ayrton. O pastor Ayrton está como único pastor adventista, cuidando de um país, e ele é aqui da União Noroeste Brasileira. O pastor Bruno, hoje, é o segundo na cadeira da Hope Channel, que é a Novo Tempo na Tailândia, atendendo 7 países com 7 línguas diferentes. E o pastor Bruno Barbosa também é da União Noroeste Brasileira. E no Vietnã está o casal Dr. Vitor e Gabi, que estão representando a União Noroeste Brasileira também do outro lado do mundo. Por isso, a União tem enviado muitos missionários, sem contar Abraão, Elias, Andressa, que são missionários voluntários nesses lugares. Quais são os desafios, então, do Vietnã? Ao descer nesse país, você já se depara com tudo que diz respeito à bandeira, à foice, ao machado e ao comunismo. Isso é por todos os lugares que você passa. Esse país vive e respira tudo que diz respeito à guerra. A guerra que nós chamamos de guerra do Vietnã, para eles é a guerra dos americanos, e tem museu da guerra, e tem os lugares e como isso foi importante, como as estratégias para que eles pudessem vencer as batalhas, principalmente na região de Saigon, e daqui a pouco eu digo como é que está se chamando essa cidade hoje, e a escavação de túneis para que pudessem vencer as guerras. E os americanos, depois que descobriram que eles estavam cavando túneis e andando por eles, botaram fogo nas florestas. Mas aí entra um camarada chamado Ho Chi Minh, e ele desenvolveu uma sandália que, quando os americanos achavam que eles estavam indo para frente, eles estavam indo para trás. A parte maior do calçado ficava demonstrando o lado contrário de onde eles estavam andando. E quando os americanos então seguiam na direção contrária ao que eles realmente foram, quando chegava nesse lugar, havia uma armadilha e explosões por todo lado. O culto ao Ho Chi Minh, e o comunismo faz um culto à pessoa muito forte, é demonstrado todos os dias. Eu esperei pelo menos 2 horas para passar do lado do corpo embalsamado desse líder comunista para o país Vietnã. Ele é tido como realmente um herói de guerra. E a nossa guia turística, ao apresentar os túneis, eu andei pelos túneis, tem bastante fotos e tudo mais, mas o tempo não permite, ela contava com determinada alegria, e ela dizia, e os americanos vinham, e então a gente atirava neles. Você acha que é um cupim, mas não é. Isso aqui é uma cabeça de túnel. Então eles enfiavam as metralhadoras ali, e o americano vinha pelo meio da floresta, semelhante à floresta amazônica, e sem saber de onde vinham, eles eram abalroados aí com muitos tiros. E quando corriam, aí ela diz, aí eles caíam na armadilha, né? E saíam sem braço, sem perna, e não podiam mais sair. E quando eles não tinham o que fazer com as fezes dos túneis, eles jogavam dentro das armadilhas. E o americano caía ali e saía contaminado e assim por diante. Foi realmente alguma coisa muito, muito significativa para eles. E eles têm ali o budismo como a sua religião principal. Ser budista e ser desses países é a mesma coisa. É algo que está além do que a gente possa imaginar. Eles estão preparados para ter um altar dentro de casa para os seus ancestrais mortos, cremados e que ficam guardados ali. Todos os lugares, a semelhança da lição que você ouviu na semana passada, com relação ao alimento, se come ou não come, se pega ou não pega, todos esses altares têm uma porção de alimento, quer fruta, quer carne, quer bolacha, alguma coisa tem em oferecimento àqueles que são os seus antecessores, antepassados, e eles prestam culto a cada um deles. Bem, uma igreja me chamou a atenção ali, é a igreja que mais cresce no Vietnã hoje, o Cao Dai. O Cao Dai é um misto de Confúcio, Lao Tse, Buda e Jesus Cristo. Eles estavam vivendo um conflito, e nenhuma das religiões dava libertação. Então alguém teve a brilhante ideia, vamos juntar todas as religiões. E nessa religião então nós vamos pedir que haja libertação da guerra. Essa religião tem hoje mais de 6 milhões de pessoas
dentro do Vietnã. Hoje o Vietnã, ou a cidade de Saigon, como a capital do sul e da bandeira azul do Vietnã, se chama Ho Chi Minh. Nem preciso dizer o porquê, né? Porque o líder deu essa ideia toda. Nós, como igreja adventista, chegamos no Vietnã em 1929. Crescemos rapidamente no Vietnã, com hospitais, com editoras e com muitas igrejas. A igreja estava pregando o evangelho e levando a mensagem de um Cristo ressurreto que está prestes a vir. Só que a guerra começou e no ano de 1975 houve uma evasão imensa de muitos americanos e de muitos vietnamitas. E a igreja também recolheu os seus pastores e obreiros, médicos e todos aqueles que trabalhavam ali. Por quê? O medo de que seriam simplesmente chacinados nesse momento. E depois disso, o governo tomou tudo que a igreja tinha nesse lugar. E alguns hospitais que os americanos deixaram para a igreja ou coisa parecida, ficou tido ainda como um elemento de traição aos vietnamitas, a eles. Então, essa bandeira que você viu passou a ser totalmente vermelha. Era ali preta e azul, vermelha e azul, e ficou totalmente vermelha. E a cidade passou a se chamar então Ho Chi Minh. Quem somos como adventistas hoje lá no Vietnã? 22 igrejas organizadas e 163 igrejas domésticas. Somos cerca de 20 mil pessoas hoje no Vietnã. E eu tive a oportunidade de estar em alguns desses lugares. E essa pessoa que está comigo aqui em cima, ele ofereceu a sua casa para ser uma igreja. Ele mora nesta portinha branca de um cômodo apenas. E todo o restante ali é essa igreja onde nós estamos aqui com a delegação, onde mais de 200 pessoas congregam. Aí você vai dizer, pastor, então por que a gente não pega um dinheiro, manda para eles constroem uma igreja bonita nesse lugar? Porque o governo não permite. Só se faz e só se vai onde o governo deixa. E o governo diz, vá para aquele lugar, porque lá eu quero que vocês montem uma igreja. Então é lá que se pode ter uma igreja. E ela precisa ser desse tamanho, não pode ser maior, e tem que ser cumprido dessa forma. Nós temos uma liberdade no Brasil, que a gente não se dá conta muitas vezes. A gente não se dá conta. Bem, hoje, o governo olhou para a igreja adventista e disse, vocês estão em Ho Chi Minh, vocês estão nesse canto do país, e nós precisamos que vocês tenham agora uma representação na capital do país. E o governo mandou a igreja ter uma instituição lá. A Conferência Geral enviou uma oferta especial, e você participou dessa oferta, quando nas escolas sabatinas, nós também ofertamos para isso, e compramos esse prédio aqui, de 7 andares, onde hoje tem uma igreja internacional, uma escola de inglês, a sede da ADRA funciona, e algumas salas para aluguel, para que possa se sustentar e pagar esse prédio, coisa que nós não estamos conseguindo, devido ao tamanho dessa igreja. Você percebe que aqui nessa foto está dizendo assim, integração, Brasil e Vietnã, e acima ali à esquerda tem uma tela de LED. A tela de LED, a União Noroeste mandou agora, nessa nossa visita, para que pudesse estar passando promoção da nossa escola de inglês. Vivemos num país com dimensões continentais, e a ideia de aprender inglês para nós, às vezes se torna quase desnecessária. Mas para quem mora em outros países, aprender inglês é fundamental. Sabe, eu tomei um chá de vergonha nessa hora também, porque a gente precisa dessa língua, a gente precisa disso. E a ideia é que agora a gente participe de maneira direta na obra. Para pregar nesse país, é preciso enviar o sermão com 1 mês de antecedência, pelo menos, para que o governo autorize ou não a pregação. Quando o visto é religioso. Quando o visto é de turista, quem assume essa responsabilidade é o pastor da igreja. E o pastor Duck, parece pato, é isso mesmo? O pastor Duck, ele assumiu a responsabilidade, e o nosso líder da União Noroeste Brasileira, o pastor Fábio Dias, teve a oportunidade de pregar, e ele prega fluentemente em inglês, para que haja tradução para o vietnamita, e a gente se vira para entender o que dá pelo caminho. E nessa oportunidade, não só pregou, mas junto com o pastor Eliezer, tiveram a oportunidade de batizar 2 pessoas. Existem batismos lá? Sim,
mas em sua grande maioria, dos estrangeiros e não dos locais. Qual é o desafio? E por que eu estou falando isso agora no início da minha mensagem bíblica de hoje? Porque eu creio que nós podemos fortalecer os obreiros que estão lá. Nós podemos fazer algo do outro lado da rua, refocando muitas vezes, muitas ações, porque a gente tem vivido muito para nós mesmos e pouco para o próximo. Então é preciso que agora eu entenda que o meu evangelho precisa ser refocalizado, precisa ser bem focado naquilo que é a prioridade, terminar a pregação do evangelho, para que Jesus volte em minha geração. Então eu vou fazer sim do outro lado da rua, mas eu não vou negligenciar o meu irmão que está longe. E nós vamos fortalecer por mission trips, nós vamos fortalecer com ofertas, nós vamos pensar nos desafios locais, mas vamos pensar nos desafios mundiais também. Essa é a casa do Vitor e da Gabi. Aqui está o Abraão e o Elias que estavam conosco nesse dia. É fantástico o que uma missão faz com a tua fé, porque fez com a minha fé. Olhando para o mundo todo, a gente percebe que às vezes vivemos num cantinho e achamos que está tudo bem e os nossos desafios são gigantescos. Não são. E o Espírito de Profecia diz isso para mim e para você, a grande obra do Evangelho não será terminada com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou ou foi assinalado no seu princípio. Queridos, para entrar no Vietnã, temos de mandar sim pessoas. Temos de fazer o possível, porque Deus fará o impossível. Mas se não estivermos fazendo o possível, como Deus fará o impossível? Se não estivermos fazendo aquilo que está ao nosso alcance, como é que vamos fazer aquilo que está fora do nosso alcance? Eu clamo pelo poder e o batismo do Espírito Santo. O ministério pastoral adventista precisa fazer mais. O ministério voluntário dessa igreja precisa fazer mais. Não podemos nos acomodar, quem sabe, em só estar do outro lado da rua. Precisamos sim estar do outro lado da rua, mas se for preciso vestir uma meia saia, se for preciso falar em outras línguas, se for preciso colocar-se na mão do Senhor, Ele vai me dar o poder e o batismo do Espírito para que eu alcance essas pessoas que foram todas resgatadas pelo poder de Deus, e elas ainda não sabem disso. Elas ainda não sabem. Você está comigo nisso? Você quer receber o batismo do Espírito Santo? Você quer de verdade fazer o ministério acontecer do outro lado da rua, para que aconteça também do outro lado do mundo? Isso é Mission Refocus. Prepare-se para isso. Nós não vamos falar disso em um tema, vamos falar disso em todos os temas. Nós vamos continuar falando de pregar o amor de Deus até a sua breve volta. 2027 será marcado por One Voice 2027, uma só voz no mundo todo, e você vai muito ouvir falar disso. Agora, se tem uma coisa que me encantou lá, me encanta aqui, em todos os lugares, é que gente é gente e ser humano é ser humano. Sabe o que eles querem lá? Viver para sempre. Eles querem ter a sabedoria dos ancestrais e ter uma fonte especial onde eles possam viver muito e bem. E será que nós não queremos a mesma coisa? O que a Bíblia te promete? Você vai ter que levar uma mensagem, mas que mensagem? Você vai ter que conquistar as pessoas para Jesus, mas o que Ele tem para me oferecer? Sabe, nós podemos dizer, eu tenho para te dar vida eterna e vida em abundância. O homem sempre esteve em busca da fonte da juventude. Conta-se a história, antes de Cristo, de um homem chamado Heródoto. Ele é o pai da história, só que por ser antes de todos e começar a parte da história, tem coisas que é história com H, tem coisas que é história sem H, tem coisas que a história comprova, tem coisas que é lenda e fábula. A história, e aí eu posso dizer que é até sem H, dele visitar os macrobianos, não é micróbios, macrobianos. Esses homens viviam mais de 120 anos e Heródoto alega que eles tinham uma fonte especial, a fonte da juventude. Esse explorador espanhol, Juan Ponce, ele viveu e saiu patrocinado pelo rei da Espanha para conquistar muitos países e lugares. Depois de sua morte, lhe foi atribuído que ele estaria buscando não conhecer outros países, mas sim encontrar a fonte da juventude. Lenda ou não, essas histórias chegam até nós. Essa é a edição de um livro em especial. O livro diz, A Fonte da Juventude, é de Peter Delder
Kelder, e ele diz assim: o segredo secular dos monges tibetanos para o rejuvenescimento perene. E aí fala-se de uma coisa e outra, e nessa edição diz aqui, incluído o recém-descoberto capítulo perdido. Estamos ou não buscando a fonte da juventude? Estamos ou não querendo viver e viver em abundância? Todos os filmes que você assiste, ou grande parte deles, diz assim: de volta com 20 anos, de volta para o futuro. E aí diz o Indiana Jones, né? Pam, para, pam, pam, para. E o Indiana Jones está em busca da arca perdida, e sempre buscando alguma coisa para que possa mexer no ser humano, e ele possa viver um pouco mais e viver melhor do que vivia antes. Bem, isso chega aos nossos dias, e chega como? Chega através de Alan Scott, um oftalmologista, que começou a desenvolver um produto que ajudava a curar o estrabismo, ou pelo menos controlá-lo. Esse produto, Botox. Mas eles perceberam que junto com o estrabismo, as ruguinhas e os pés de galinha passavam a ser um efeito colateral. E aí, não só para isso, mas começamos a usar o Botox também para tirar as expressões faciais. E aí diria, quem nunca, né? Quem nunca? E aí, depois disso, entraram os ácidos. E aí você tem nome, hialurônico para lá, é uma coisa para cá. E a gente tem ouvido muito também falar das harmonizações, remodelação. É busca da juventude ou não é? Isso é para o Oriente, isso é para o Ocidente, isso é uma linguagem usual. Tem harmonização que dá muito certo. Tem jogador de futebol fazendo, e alguns artistas têm harmonização que dá muito errado, muito errado. E aí vira até um meme desse ou daquele, e eu não posso mencionar nomes para a gente depois não poder divulgar essa mensagem e não ser cortado por aqui ou por ali. Bem, mas aí eu encontro essa mulher, e isso aqui eu vou mencionar porque Susana Vieira disse o seguinte: é muito difícil como pessoa, você vai envelhecendo e vai sendo deixada de lado. É como se a gente virasse um sapato velho, e sapato velho a gente sempre deixa do lado de fora. E aí? A igreja está falando muito de novas gerações, mas como é que nós estamos? Se você olhar para o Ocidente, nós olhamos o mundo de uma maneira. Se você olhar para o Oriente, que cultua os antepassados, e o que vale é o quanto você viveu e não a visão que você tem do mundo, então a velhice pode ser vista de um modo diferente. Eu tenho orado a Deus: Senhor, me ensina a ser velho, me ensina a ser velho. A gente precisa aprender. Se a gente não aprender a ser velho, a gente tem que morrer novo. Caso contrário, a gente precisa aprender a ser velho, e não sentir-se um sapato velho de forma alguma. Agora, se eu quero isso, e agora a ideia é, eu preciso buscar lá no Oriente a ideia da juventude? Não. Eu preciso buscar no Ocidente Botox, remodelização e coisa parecida? Não. Então eu quero buscar hoje na Bíblia aquilo que é a minha orientação. Você tem aí o teu celular? Você tem aí a Bíblia? Encontre, por favor, eu quero que você leia o texto comigo, ele não será projetado na tela. Eu queria que você encontrasse e que você tivesse a Bíblia aberta, e se você tem aí uma caneta, por favor, anote esse texto, porque eu creio que esse texto é de verdade a fonte da juventude. Eu vos afirmo que aqueles que colocarem em prática o que está em Isaías 40, verso 31, ele terá em sua vida a fonte da juventude. Não a fonte dos tibetanos, não a fonte de Heródoto lá no país dos microbianos, não a fonte que Juan Ponce estava buscando aqui e acolá, não é a remodelação facial, porque ela vai passar e o efeito disso vai voltar. Então agora eu queria que você encontrasse aí e dissesse: eu quero, Senhor, essa fonte da juventude. Você abriu a Bíblia comigo? Eu quero ouvir um amém da igreja. Está com a Bíblia aberta? Amém. Então o texto diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se... Aí está a fonte da juventude. Qual é a fonte da juventude? É esperar no Senhor, é ter fé na sua promessa, é ter a certeza que esta é a palavra dEle. Não é uma questão de outro lado da rua, do outro lado do mundo, é o Senhor do mundo dizendo para os seus filhos: esta é a minha vontade, esta é a minha promessa, creiam em mim e vocês estarão seguros. Agora, este é um princípio. Se é um princípio, como
é que eu consigo trazer esse princípio para a minha vida? Se este é um princípio e eu posso fazer muitas aplicações dele, qual é o método que o adventista do sétimo dia usa para compreender esses princípios? Bem, nós usamos o método historicista. E o método historicista, ele personifica, ele traz a história, o testemunho de uma pessoa. E com o testemunho da pessoa, eu consigo entender o princípio. E aí eu faço o quê? A exemplo do que ele fez, eu aplico também na minha vida. Então a história do Ocidente é importante, porque com testemunho eu sigo a trilha de quem já andou por esse caminho. A história do Oriente é impressionante, porque eles estão olhando para o mesmo princípio, só que eles estão cultuando os seus antepassados. Nós não estamos cultuando, nós estamos olhando o testemunho deles. O que deu certo, seguiremos. O que deu errado, desprezaremos. Portanto, agora a ideia é, aqueles que esperam no Senhor. Qual é o personagem? Qual é a história? Como eu vou colocar isso para a minha vida? Bem, se estamos no mês de agosto e vamos falar de velhos, e o mês de agosto tem o projeto Quebrando o Silêncio, e a velhice está na capa da revista, nós estamos deixando para trás o mês de julho. E o mês de julho falou de quem? De Caleb? Então o personagem de hoje é Caleb, exatamente esse homem que saiu do Egito. Ele nasceu no meio da escravidão. O povo de Deus já vivera 400 anos aproximadamente lá no deserto. E agora ele ouvira de que a promessa do seu Deus lhe daria libertação. Ele ouviu que Deus levantaria um homem que tiraria o seu povo das garras de Faraó. Ele vivenciou a primeira praga. Ele vivenciou a segunda, terceira, quarta. Eu creio que Josué preparou a sua melhor roupa. Se ele estivesse no Oriente, ele estaria vestido como eu. Se estivesse no Ocidente, de terno e gravata. Como ele estava no Egito, ele se vestiu com o melhor que ele tinha. Ele pintou o umbral da sua porta com o sangue do cordeiro. Ele preparou as ervas amargas e chamou os seus vizinhos. Por quê? Porque Caleb esperava a libertação e esperava no Senhor. Ele viveu aquele momento. Mas não só viveu aquele momento, ele agora atravessa o Mar Vermelho. Atravessando o Mar Vermelho, 12 homens foram separados para ir agora conhecer a terra prometida. E chegando à terra prometida, ele viu gigantes, ele viu frutas enormes, ele viu uma terra especial. Mas os outros 10, porque Josué e Caleb viram uma coisa, os outros 10 só viram dificuldades. Quem sabe estavam olhando para um copo meio cheio. 10 olhavam dizendo ele está meio vazio, o outro disseram meio cheio. Só que a diferença, assim como Davi fora até Golias e disse, eu vou a você em nome do Senhor, Caleb pensou, vamos vencer, são gigantes, mas o Senhor, eu espero nele. Mas os 10 convenceram a grande multidão, e o povo ficou perambulando pelo deserto, quantos anos? 40 anos. Aí eu fico imaginando, você queria ser vizinho de Caleb? Imagine, todos os dias de manhã, você levantava e você ia dizer, nossa, que calor nesse deserto. O Caleb ia dizer, eu te disse, eu avisei, eu falei lá atrás. Você está sabendo? Eu falei, naquele dia, a gente tinha que ter ido, a gente tinha que ter feito, a gente tinha que ter... Você conhece velhos assim? Senhor, me ensina a ser velho. Porque no meu tempo as coisas eram diferentes. Senhor, me ensina a ser velho. O meu tempo é hoje, 8 de agosto de 2026. E vai ser até que o Senhor permita que eu respire. Caso contrário, o passado não volta mais, ele está lá como referência. O presente já tem esse nome especial. E o futuro eu posso transformá-lo a partir de quando? De hoje. Caleb viveu 40 anos no deserto com o seu povo. E eu imagino que Caleb não viveu resmungando por aí. Deve ter sido muito bom ser vizinho de Caleb e dizer, eu espero no Senhor. Eu esperei lá no Egito e o Senhor cumpriu a sua promessa. Eu espero aqui no deserto e Ele vai cumprir o que prometeu. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, bebem da fonte da juventude. Ele entrou na terra prometida. E quantos anos ele tinha? Quantos anos agora Josué tinha quando entrou na terra prometida? Você consegue entender? O texto agora é o de Josué. O capítulo é o 14. Esse, como é um pouco maior, eu projetarei aqui na tela. Mas se você tem a sua Bíblia, por favor, volte. Volte e você vai ler comigo o texto. E o texto começa dizendo assim: eis agora o Senhor me conservou em vida,
Ele me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou sobre esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora, sou de 85 anos, estou forte, ainda como no dia em que Moisés me enviou. Sabe, eu imagino que tem muito velhinho aí animado, entusiasmado, mas quando diz, vamos subir essa escada, e vem rápido, a perna não aguenta. É ou não é? Porque o corpo já envelheceu. Agora, será que Josué e Caleb, principalmente Caleb aqui, era um velhinho entusiasmado ou ele tinha força? O texto diz, eu tenho força do jeito que eu tinha com 40, com 45, eu estou com 85. Ele bebeu da fonte da juventude ou não? Ele bebeu. O texto continua e diz assim, e diz mais aqui, eu posso tal ainda agora para combater, tanto para sair a ele como para o quê? Para voltar. Eu não vou ser aquele cara que grita lá na frente e vai voltar morto da guerra. Não, eu vou e eu volto. Mas agora, Josué, antes de você me mandar, me manda para uma terrinha mais fácil, porque eu não estou muito bom para isso. Foi isso que ele pediu? A sequência do texto diz que ele pediu o seguinte: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despossar. Como? Como prometeu. Josué estava forte como no primeiro dia. Josué estava animado e confiante no Senhor. Se o Senhor prometeu, eu creio. Se o Senhor prometeu, eu vou. Se o Senhor vai à frente, Ele será comigo, e eu serei o seu servo, fazendo a sua vontade. Então agora, qual é de verdade a fonte da juventude? Volte lá, a Isaías 40, 31. Porque Caleb esperou no Senhor. Caleb renovou as suas forças, ele caminhou e não se fatigou, ele sonhou alto em alcançar a terra dos gigantes, e ele conquistou a terra dos gigantes. Por isso, querida igreja, será que hoje eu não devo também confiar nessa força? Confiar nesse Deus? Se Ele prometeu, Ele vai voltar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai providenciar a pregação do Evangelho no Oriente, no Ocidente, do outro lado da rua, e Ele vai usar a mim e a você. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir, porque eu espero no Senhor, eu renovo as minhas forças, eu caminho e não me fadigo, eu quero voar alto. Mas eu quero voltar, eu não quero ser um velho empolgado que sai pelo caminho e sai louco para querer ser um suicida por aí, não. Eu quero esperar com confiança naquilo que é a sua palavra, e a sua palavra para mim é a verdade. Se Ele disse, eu vou preparar lugar, esse lugar está preparado. Se Ele diz, eu vou te dar vida e vida em abundância, eu creio que Ele é o dono da vida, e Ele não só me dará dias de vida, Ele me dará a eternidade. A eternidade. Quer saber um dos seus profetas, um dos seus discípulos que mais apanhou, que mais teve dificuldades? Ninguém teve uma dificuldade semelhante a essa, a não ser o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, eu fui náufrago, eu fui apedrejado, eu fui levantado de varadas e tive dificuldades, sei o que é passar fome, sei o que é passar dificuldade, mas quando ele chega, ele diz, Senhor, tenha piedade de mim? Não, ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Porque eu sei que ele espera no Senhor, porque eu sei que ele sabia o que estava escrito em Isaías 40, 31. Eu sei porque ele me diz assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o justo juiz me dará. Quando? Junto com a eternidade. Ele me dará naquele dia, junto com a eternidade, e não somente a mim, mas a todos que me ouvem na comunidade Ser. Por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabe por que eu posso confiar? Porque Ele me diz que é o meu pastor, porque Ele diz que é o meu Pai, Ele diz que Ele é o meu guia. Ele me diz, eu sou o seu súdito. Se eu sou súdito, Ele é o meu rei. Ele me diz, Ele é o Senhor, é Ele que me dá força, é Ele que me dá luz para viver, é Ele que através da sua bondade me dá força e vigor. A sua palavra é qual luz que em seus passos me conduz.
Você já percebeu que eu estou fazendo menção a um hino especial? E eu quero com esse hino dizer: Senhor, volta logo. Volta logo porque eu quero a fonte da juventude. Volta logo porque eu quero a eternidade. Volta logo porque celebrar o Dia dos Pais, na ausência do meu, está doendo. E o Senhor vai trazê-lo, porque o Senhor prometeu que ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitariam e nós encontraremos com Ele nos ares. Eu creio nisso. Eu creio nisso e eu renovo as minhas forças, porque Ele é o meu pastor, Ele é o meu guia e rei. Sua bondade está à minha disposição. Querida igreja, você não quer esperar no Senhor? Você não quer cumprir a missão do outro lado da rua? Você não quer cumprir a missão lá no Oriente também? Você não quer confiar nesse Deus que tudo fez por você e agora Ele diz: vem, filho, confia em mim, pois eu te darei vida eterna. Nós vamos ouvir essa música agora. E sabe, os que estão com saudades dos seus ancestrais podem olhar para tudo que eles fizeram e personificar o quanto eles esperaram no Senhor e o quanto o Senhor há de ser fiel a cada um deles, trazendo a coroa, como ao apóstolo Paulo. Mas eu posso olhar para uma nova geração e dizer: essa nova geração vai também envelhecer, mas essa geração já espera no Senhor hoje. Não está atrás de fábulas, de fontes, mas está atrás de uma convicção clara da sua palavra. Há uma geração que precisa tomar esse bastão de esperar no Senhor e confiar nele de modo inabalável. Você não quer ser dessa geração? Eu não sei que idade você tem. Eu não sei se junto comigo você vai dizer: Senhor, me ensina a ser velho, pois eu fui moço e estou vendo, quem sabe, jubilação, aposentadoria logo ali, mas eu ainda não te vi voltar e eu quero muito ver esse dia. Ou quem sabe eu estou falando para alguém muito novo que diz: ah, pastor, eu ainda quero estudar, quero casar, quero fazer tanta coisa. Faça tudo isso, mas continue esperando no Senhor. Nós vamos cantar essa música agora. E se enquanto a música está sendo tocada, você sentir que não deve simplesmente ficar em pé, mas que você deve ir um pouquinho à frente, para que você saia daqui renovado, pois essa é a casa da renovação, essa é a casa do perdão, essa é a casa da graça, da misericórdia, do acolhimento e do renovo, de refocar a missão, refocar a vida e passar por essa estrada na certeza de que quem prometeu é fiel e vai cumprir. Se você quiser sair do seu lugar e quiser vir aqui à frente enquanto a música toca, você é meu convidado. Se quiser ficar aí, colocar a mão no coração e dizer: esse é o meu lugar, eu saio daqui renovado hoje, porque a sua palavra me abraçou, me encontrou, porque tu és o meu Pai, o meu Rei e Redentor. Fica, mas cante, permita-se ser renovado na manhã de hoje. Ouça a canção e agora, juntos em pé, tome uma decisão especial de esperar no Senhor, na sua volta, na sua promessa e na sua providência. O Senhor é meu pastor, os seus olhos, minha vida confiarei em seus braços de amor.
Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual, sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor, sua força e sua palavra é igual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Santo Deus e eterno Pai, Tu és Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todos os reinos, sobre todos os governos, e nós queremos mais uma vez, como Teus súditos, clamar por Tua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Pai, nós queremos olhar para a Tua palavra como escudo fiel, como palavra verdadeira, e queremos esperar em Tua promessa, queremos esperar em Tua palavra, queremos esperar a Tua volta. O nome dessa igreja diz Adventista, nós aguardamos o Seu advento. Por isso, Pai, renova-nos. Frente ao mundo de dor, de dificuldades, de governos diferentes, renova-nos, ó Pai, para que possamos andar e não nos fatigar, caminhar falando do Teu amor e da Tua graça, por onde quer que nós estejamos, e para que, como Caleb, estejamos fortes, olhando para o céu, dizendo: este é o Deus a quem nós temos aguardado. Toma os Teus filhos que estão em Tua casa, toma os que me ouvem pela internet nesse momento, toma-nos, ó Pai, pois somos Teus. Nós queremos mais uma vez renovar a nossa confiança. Alguns vieram até aqui à frente, e essa disposição lhes será acrescentada como bênção. Nós também temos aqueles que estão colocando a mão no coração e cantaram com alegria de que tem no Senhor o pastor fiel e verdadeiro. Pai, que Sua bondade nos conduza, nos dirija e que nos dê força e vigor. Renovados, saímos de Tua casa, mas jamais de Sua presença. Oramos, agradecidos por Sua promessa, providência e breve volta, em nome de Jesus. Amém. Aos que vieram